O tema da palavra é líderes centrados para este tempo. Você pode dizer esse tema comigo? Líderes centrados para este tempo. Deus, obrigado por esta linda manhã, obrigado pela Cidade Leadership Conference, obrigado porque estamos aqui nos inspirando, capacitando, nos preparando para ajudar cada vez mais a formar uma liderança e uma igreja saudável. Tudo que o Senhor tem para nós, recebemos. Tudo que o inimigo tem contra nós, rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Agora use a minha vida para ser um profeta do Senhor, um carteiro do Senhor, ativando esta liderança a cada jovem, adolescente, adulto, casais, pastores de equipe, para que possamos juntos edificar igrejas saudáveis para este tempo. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Use a minha vida com assertividade e abençoe cada um aqui no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Líderes centrados para este tempo. Leia comigo Colossenses capítulo 4, verso 5, todos juntos. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Nós vivemos dias maus sim, porque a Bíblia diz que é mau. Não diga que é bom o que a Bíblia diz que é mau. Os dias são maus, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porém, esta mesma Bíblia que nos adverte que os dias são maus, está nos dizendo que nós temos muitas oportunidades. Então nós precisamos tirar o melhor do pior. Este é o tempo que nós estamos vivendo. A má notícia é que o mundo jaz no maligno, está distorcendo tudo que é virtude e verdade do reino de Deus. Também nada novo. O apóstolo Paulo, quando terminou o seu ministério em Éfeso, depois de 3 anos, lá em Atos 20, ele sai e diz: a minha maior tristeza é que depois que eu for embora, virão lobos ferozes e vão torcer a palavra da verdade, distorcer o que é certo no que é errado. Então nada novo para nós. O apóstolo Paulo tinha lucidez quanto a isso depois dos seus 3 anos no ministério na Ásia Menor, lá em Éfeso. E hoje, 21 séculos depois, nós estamos aqui, igreja cheia, capacitando líderes, temos plena liberdade no Brasil ainda, mas nós precisamos ser sábios, porque os dias são maus. Você é um alvo de Satanás, então nós precisamos aproveitar o tempo, primeiro porque Jesus está voltando, e segundo porque você é um alvo. Então ser sábio no procedimento, em especial para os que estão de fora. Olha para cá, querido, você que está na galeria aqui embaixo. Não espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. O mundo jaz no maligno. O diabo não vai se converter. Sem Jesus o mundo vai de mal a pior. Então é a igreja que tem que ser sal da terra e luz do mundo e sábia. Porque esperar que o mundo melhore para que o crente atue melhor é insanidade. Nós é que temos que ser sábios. Todos nós agora vimos aí a divulgação do censo do IBGE, de 2022, foi consolidado os dados agora em 2025, e se esperava que os evangélicos tivessem 32%. E o que aconteceu? Os dados consolidados chegaram a 26,5%. Então não chegamos ao que esperávamos. E basicamente a culpa não é do diabo, não é do mundo, é da própria igreja. Nós nos auto-sabotamos e acredito que por 3 questões. A primeira delas, pela questão dos escândalos dentro da própria igreja. Uma série de escândalos que a mídia faz questão de ampliar. Escândalo de todo tipo, sexual, financeiro. E o segundo, a mistura da política partidária dentro do púlpito e das igrejas. O efeito veio. E terceiro, por causa desta questão de falta de sabedoria e contextualização. A gente esperar que o mundo esteja pronto para que a gente atue. O mundo nunca vai estar pronto, o mundo sempre vai ser hostil. Nós que temos que ser sábios para mudar esta realidade. Tim Keller escreveu um livro chamado Igreja Centrada.
excelente pela editora Vida Nova no Brasil. Ele diz: centrados no Evangelho, centrados na cidade, centrados no movimento do Espírito. Vamos dizer isso juntos? Centrados no Evangelho, centrados na cidade, centrados no movimento do Espírito. Olha para cá. Centrados não quer dizer ser parte do centrão. Centrão é coisa política. Ser uma igreja centrada é fundamental para ela navegar nesses dias tão desafiadores. E concordo com Tim Keller. Temos que ser centrados no Evangelho de Jesus. Temos que ser uma igreja que entende que, se ela for centrada no Evangelho, nós vamos fazer tudo o que Jesus fez, mesmo sendo no século 21. Uma igreja centrada no Evangelho, ela não se perde. Centrada no seu compromisso de servir a cidade. Ontem ouvimos o testemunho ali no encontro com os pastores, na conferência, quando os pastores líderes estavam ali ontem, com o pastor Kleber e a pastora Ana Paula, da igreja Jesus Cristo e Poder, lá em Lins. Ele noticiou ali dados da PM. Caiu em 22% o número de moradores de rua e pessoas com dependência química por causa da atuação da igreja de Lins. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Podemos aplaudir, sim. Glória a Deus por isso. É a igreja centrada em ser igreja. Lins de Vasconcelos, aqui no interior noroeste do estado de São Paulo, tem 75 mil habitantes. E uma igreja voltada em servir a cidade faz com que o número de moradores de rua e dependência química na cidade caia 22%, e a PM atribui a ação da igreja. Isso é maravilhoso. Se nós estivéssemos agindo assim em todo o Brasil, gente, não teria sido 32% no número de evangélicos, segundo o nosso censo. Tinha sido 35%, 40%. Porque ninguém detém, é obra santa. O diabo não pode parar a igreja, o mundo não pode parar a igreja, mas a igreja, com os seus pecados e escândalos, pode sabotar a própria igreja. Então nós temos que cuidar do nosso testemunho, sermos centrados no Evangelho, sermos centrados no nosso compromisso de servir a cidade, porque a igreja é a única organização que existe para os seus não sócios. A sua igreja, a minha igreja, não existe para quem já é salvo, existe para os que ainda não se converteram. Amém ou não amém? E centrado no movimento do Espírito Santo. Não existe nenhuma igreja que cresce saudável deixando de lado o Espírito Santo. Se a sua igreja colocar o Espírito Santo no lugar certo, certamente que ela vai crescer. E se uma igreja for centrada no Evangelho, centrada no serviço à sua cidade, centrada no Espírito Santo, ela não vai confundir a sua identidade. Hoje, muita igreja evangélica brasileira, ela está vivendo como essa ilustração aqui. Coloca aí para mim. Ela está achando que ela é um barco de passeio, um iate de turismo. O povo pega, usa a melhor roupa, se arruma e vem para o domingo ter o seu culto, o seu domingo no parque gospel, né? E aí muitas igrejas estão pensando que a sua identidade é sobre se divertir, é sobre viver a vida cristã numa igreja que mais parece um supermercado da fé. Eu vou lá, tenho um momento de louvor e adoração, recebo uma palavra e volto para a minha vidinha normal de segunda-feira. Igreja não pode se parecer com um iate de passeio. Esta ilustração não serve para nós. Nós temos que ser parecidos com o quê? Um barco de pesca. Esta ilustração aqui serve para nós. Porque nós somos o quê? Pescadores de homens. Nesta ilustração mostra nossa identidade, nossa missão.
Não estamos aqui para entretenimento gospel. Nós estamos aqui para receber uma visão, uma missão vocacional, missional, de ganhar as pessoas para Jesus em nossa cidade, em nosso país e até as nações. Então, qual é a igreja que vai viver Efésios 5,16? É a igreja que está no estilo do passeio de iate, ou a igreja que entendeu que está aqui para pescar homens, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus? Óbvio que é a igreja que entende que ela é missional. Então, é hora de enxergar as oportunidades em meio aos desafios. Nós somos eclesia, os chamados de dentro para fora. Dietrich Bonhoeffer, ele diz: a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. A igreja, ela é chamada para ir de dentro para fora. Rick Warren diz: uma grande igreja deve ser conhecida não pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas enviadas. Aos domingos aqui nós temos 4 celebrações, às 8, às 10, às 5 e às 7. Chega no final do dia, no outro dia, nós sabemos quantas pessoas vieram nos cultos, porque nós contamos. Mas isso é só para efeito organizacional e de estatística. Agora, no final de cada celebração aqui, nós fazemos algo assim. Vamos dizer, estamos aqui na igreja da cidade e acabei de pregar e vou terminar a celebração. Aí eu peço para que a igreja fique de pé. Então fique de pé. Eu peço que a igreja estenda as mãos, assim como está recebendo. E sabe o que nós fazemos no final de cada celebração? Nós enviamos os membros como missionários. Então, quando o culto termina, a missão começa. Você pode dizer isso comigo? Quando o culto termina, a missão começa. E aí todos são enviados, crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, porque podemos ir a um campo missionário além do Oceano Atlântico, além do Oceano Pacífico, mas somos todos comissionados para cruzar a rua, o campus da igreja, e ir como missionários enviados para as escolas, para as universidades, para as fábricas, para as repartições públicas, porque você é sal da terra e luz do mundo. Deixe brilhar em nome de Jesus. Podeis assentar. Então, entender que uma igreja saudável, o número de pessoas que vieram é importante, mas o mais importante é saber quantos foram enviados à próxima praça, à próxima fábrica. Entenderam que ser cristão é ser missional. E qual é o nosso modelo para isso? Nosso modelo é Jesus. Leia comigo 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A palavra aqui, o andar, é periatel, que no grego quer dizer é o que perambulava, andava por todos os lugares. Só que nós não usamos essa palavra porque perambular por aí não vai trazer a conotação certa, não é? Mas Jesus andava por todo lugar. Ele ia para Jerusalém, ele ia para Galileia, ele ia para uma casa, ele ia para um casamento, ele ia anunciando. Você é missionário. Diga comigo, dentro da igreja, todos somos ministros. Fora da igreja, todos somos missionários. E em todo tempo e em todo lugar, somos adoradores. Porque a vida cristã é sobre receber Jesus, celebrar Jesus e repartir Jesus. Amém? Quando alguém perguntar para você o que é a essência da vida cristã, é sempre Jesus. Não é sobre culto, não é sobre ministério, não é sobre evento, não é sobre treinamento, é sobre Jesus, tudo é sobre Jesus. Então diga comigo, a vida cristã é receber Jesus, celebrar Jesus, repartir Jesus.
Coloque Jesus no centro e a sua igreja não ficará por último. Coloque Jesus no centro e a sua igreja não ficará irrelevante. Então, como Jesus fez, Ele é o nosso modelo e nós devemos fazer. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Todos nós aqui permanecemos em Jesus, amém? João 15 para nós é uma divisa de vida. Nós estamos na videira. E por isso, temos condições de ir e dar muito fruto. Em Atos capítulo 10, 38 e Lucas 10, 37, está escrito: Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, periatel, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E o que nós temos que fazer? Vá e faça o mesmo. Vamos dizer isso juntos? Vá e faça o mesmo. Diga: eu estou aqui, Jesus, para fazer o que o Senhor fez. Esta igreja reunida aqui hoje representa justamente Atos 29. É a mesma igreja que Jesus edificou, segundo Mateus 16, 18, que a igreja primitiva deu os seus primeiros passos, e Atos dos Apóstolos conta esse primeiro passo, desde que Jesus sobe ao céu, em Atos capítulo 1, desde que o Espírito Santo desce à terra, em Atos capítulo 2, e pega os 120 reunidos no mesmo lugar, até toda a igreja primitiva no Império Romano. E aí temos Atos 28 apenas como um parágrafo, e Atos 29 é a sua igreja, é esta igreja, é você, sou eu, somos nós, em cada ação missionária, numa coalizão África, numa rede Inspire, potencializando aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Então, da mesma maneira que Jesus fez, nós fazemos agora. É a nossa vez, é a sua vez. Vai e faça o mesmo, com o seu nome, com as suas estratégias, dentro do contexto da sua cidade local. Vamos resgatar as artes para o reino de Deus. Deus só não quer que a gente peque. Devemos ser conhecidos pela proclamação e não por escândalos, com polarização política irresponsável. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, ainda quando a igreja era a igreja pós-livro de Atos, mas antes da igreja institucional bizantina ou romana, ele disse, ele viveu entre os anos 130 e 202. Leia comigo o que Irineu de Lyon disse, ou Irineu de Esmirna, está sepultado ainda lá na cidade turca atual de Esmirna. Vamos lá? Deus ungiu, vamos lá? Ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Então, Ele se tornou o que somos. Bota a mão no seu coração. Obrigado, Jesus, porque pela tua morte eu posso viver a tua vida. Essa é a chave, esse é o acesso. Jesus morreu, eu creio, eu recebi, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e Ele foi ao céu, mas Ele enviou um outro do mesmo tipo, que vive dentro de mim, dentro de você, e nos capacita a pregar, expulsar demônios, realizar sinais e maravilhas. Todos os dons que existiam nos dias de Irineu de Lyon ainda existem hoje. Jesus está conosco, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, Ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que Ele é hoje, em nossas ruas, em nossas cidades, até a volta do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E esta igreja centrada no Evangelho e no movimento do Espírito Santo, ela precisa viver algumas coisas. E entenda isso. Primeiro, ela vive uma urbanicidade local. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, Jesus nos ensinou
que ele poderia viver em qualquer lugar, mas ele escolheu viver numa cidade. Cafarnaum era o nome da cidade de Jesus. Você pode dizer o nome da sua cidade? Eu não vou dizer a minha porque eu estou no microfone e vai sair mais alto. Mas qual é a sua cidade? Fala o nome da sua cidade. Aleluia! O Espírito Santo entendeu cada uma das cidades. Agora, esta sua cidade é o seu campo missionário. Como que você vai ganhar a sua cidade se você não ama a sua cidade? Você tem que estar apaixonado após essa conferência em voltar para a sua cidade. Abra sua Bíblia e deixe aberta em Marcos capítulo 2. Sua Bíblia no smartphone ou na sua Bíblia impressa. Você sabe que todos os inscritos receberão todos os esboços de todas as palestras que você está recebendo, não é? Então, isso é um trabalho maravilhoso que a nossa equipe está fazendo para você. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em São José, em Porto Seguro, na sua cidade, na minha cidade, amém? E ele entra lá como? Através de você, através da sua igreja. Mas você tem que amar a sua cidade. E você é resposta para os problemas da sua cidade. Agora, você não vai resolver os problemas da sua cidade se o seu pastor vive atrás de político, atrás de um saco de cimento para a obra da sua igreja. Aí não resolve. Aí não resolve. Querido, você não precisa de ir lá na prefeitura pedir coisas para a igreja. Pelo contrário, marque um horário com o prefeito e fala assim: prefeito, eu estou aqui para orar com o senhor e para dizer que a nossa igreja está à disposição da nossa cidade para trabalhar sobre consciência do trânsito. O que a gente pode fazer quando termina o nosso culto para ajudar no trânsito da cidade? Na questão das creches da cidade, na questão do serviço social, da dependência química. E aí, para isso, os crentes da sua igreja têm que dar um bom testemunho no trânsito, né? Inclusive quando chega e quando sai da própria igreja, amém? Porque o dever começa em casa. Então, viva a urbanicidade da sua igreja local. Ame a sua cidade, ore pela sua cidade, faça caminhadas de oração pela sua cidade. Aqui na igreja da cidade nós temos voltado a fazer culto nas praças. Você sabia que a sua igreja ainda pode fazer culto nas praças? Ela tem que buscar o caminho, tem que pedir autorização aos órgãos de trânsito e da prefeitura, mas ela pode fazer. E faça bem feito, faça dando testemunho. Tem pessoas que não podem vir, mas aquele testemunho vai chegar lá, porque é na cidade que as pessoas vivem. Ame a sua cidade, profetize a sua cidade, transforme a sua cidade. Pastor Fabiano é o nosso coordenador da rede de igreja da cidade. No dia do aniversário de cada cidade, a gente faz o Cidade Day. É uma boa coisa de você fazer. O dia do aniversário da sua cidade é feriado. Pega, faça umas camisetas bonitas, faça o Cidade Day lá na sua cidade. E vai reformar uma praça, vai pintar uma escola, vai fazer uma higiene em alguns pontos de ônibus. A igreja fora do templo também. Então, qual o melhor presente que a sua igreja pode dar? É no dia do aniversário da cidade você fazer o Cidade Day, inspirar e servir a sua cidade, amando a sua cidade, orando pela cidade. É claro que você não vai conseguir limpar tudo, é claro que você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas é uma semente de amor depositada. O Brasil precisa de testemunho real do Evangelho centrado através das nossas igrejas. O mundo pode não vir dentro de um culto no nosso templo, mas ele vai ver a nossa cidade na praça e também fazendo um serviço social e um ato de bondade, um ato de amor no dia do aniversário da cidade. Segundo, uma igreja centrada, além de viver a urbanicidade,
ela também atua nas casas. O povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Marcos 2, 1b. Nas casas nós temos pessoas, famílias. Então, se você vai chamar célula, se você vai chamar GDC, mas não dá para ficar só no templo, precisa estar na casa também. Nós estamos vivendo o melhor tempo de GDC aqui. Começamos o primeiro na minha casa em 2002. Hoje, 2025, exatamente 23 anos depois, juntamente com a Conferência Cidade, nós estamos com 1.800 GDCs. Leva tempo, tem que ser perseverante, mas funciona. Que a sua igreja esteja na grande celebração, mas também nas casas. 3. Uma igreja centrada. Ela vive a urbanicidade, está nas casas e ela está comprometida em pregar a palavra de Deus. Muita gente, Atos 2:2, se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e lhe pregava a palavra, o ensino e a pregação, a palavra de Deus. A sua igreja, se estiver focada só em fazer evento ou atrair pessoas por causa de uma banda famosa, de um pregador famoso, ela vai viver uma igreja sanfona, cheia e vazia, cheia e vazia. Aqui, na igreja da cidade, a gente só diz quem vai pregar se for um pregador de fora, porque a gente quer prestigiar o pregador. Se for um pregador nosso, eu, Fabiano, Marcos, Leila, Vivian, nós nem divulgamos, porque queremos que as pessoas venham pela palavra e não pelo pregador. Eu tenho certeza que se as pessoas não entrarem na sua igreja, se não forem por causa da palavra de Deus, elas vão sair por qualquer motivo. Então é importante que nem os milagres e sinais é a coisa mais importante. Lá em Cafarnaum, como o texto que eu li, vieram porque estava Jesus ensinando a palavra. E porque vieram pela palavra, viram sinais e maravilhas. Quem vem pela palavra de Deus, pela presença de Jesus, vai ver sinais e maravilhas na sua igreja, porque cremos em milagres, milagres acontecem, o Espírito Santo está agindo, mas a nossa motivação não vai ser por milagres. Sabe por quê? Todas as pessoas curadas de câncer nas nossas igrejas, um dia vão morrer por outros motivos. Então, o câncer curado é um grande testemunho, mas não é o centro da nossa pregação e não é o centro de uma igreja centrada na palavra de Deus. Então, pregue a palavra. É na palavra que a gente entende, como em Efésios capítulo 4, de 11 a 12, que Deus tem dons de profeta, de apóstolo, de evangelista, de mestre, de pastores, e tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. E devemos deixar isto ficar bem natural na igreja, cada um com seus dons, porque a honra de honrarmos uns aos outros é a engrenagem para que uma igreja saudável, grande, viva em unidade. Filhos mais novos honrando os mais velhos e os mais velhos promovendo os mais novos, sem competição. 4, uma igreja centrada, uma igreja como a igreja que Jesus estabeleceu, atrai os que mais precisam. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, Marcos 2:3. Então, a igreja precisa ser sempre para todos. Vocês viram aqui hoje o Ministério Inclusão. A sua igreja já tem um ministério de inclusão. Se não, pega a inspiração e vai implantar na sua igreja, porque precisamos ser a igreja para todos. A sua igreja tem um trabalho de ministério social relevante, se não tem, precisa ter, independente do tamanho. Tem um trabalho que se importa com os moradores de rua, como temos aqui com a Casa Sol. Há 2 anos atrás, se você achou que estava frio neste inverno aqui, está ótimo. Há 2 anos atrás, a Conferência Cidade aqui teve que conviver com -1 negativo. E aí sabe o que a gente fez naqueles dias, enquanto que a gente estava aqui na conferência? Nós abrimos uma das nossas igrejas para moradores de rua dormir dentro do auditório. Porque como que eu vou anunciar que Jesus é o pão da vida se eu não levo pão físico para as pessoas?
Como é que eu vou ensinar que Jesus aquece os corações se as pessoas estão lá fora, nas ruas, e não têm onde dormir? Então, a igreja, ela não vai resolver o problema do mundo todo, mas ela precisa estar dizendo sim para os problemas que chegam até ela no dia a dia na cidade. Então, esta igreja atrai os que mais precisa. Como aquela igreja reunida naquela casa, lá em Cafarnaum, trouxeram um homem que mais precisava. Supere os obstáculos. Também a igreja de Jesus, ela está pronta para superar os obstáculos. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que estaria conosco. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Marcos 2:4. Que Deus dê para você, para a sua igreja, uma unção de criatividade, de ousadia, de solução. O não você já tem, mas quem andar olhando para o próprio umbigo, não vai elevar os seus olhos para o céu, da onde vem o socorro. Aqueles amigos do paralítico só viram que tinha uma solução por cima do teto, porque eles estavam olhando para cima. E um cristão centrado no Evangelho, na sociedade e na igreja, no Espírito Santo, ele olha para cima, não para o próprio umbigo, então ele vê que tem solução do alto para resolver os problemas da terra. Então, se vier um não, não aceite como resposta, supere os obstáculos, em nome de Jesus, com criatividade, ousadia e solução. Não é com rifa, não é com bete, não é com jogo. Crente resolve os problemas elevando os olhos para cima e dobrando os joelhos para baixo. Aleluia! Glória a Deus! Sexto, exerce autoridade no mundo espiritual. Marcos 2:5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados são perdoados. Marcos 2:5. Esta é a igreja de Jesus. Ela atende o problema do paralítico fisicamente, mas também crê e ora. Ela faz o seguinte: trabalha como se tudo dependesse dos homens, mas ora como se tudo dependesse do Senhor. Michael Bredor diz que a maioria das igrejas estão cuidando de crianças em nossas igrejas, mas não estão desenvolvendo adultos. Vamos pensar em edificar esses adultos e enviar como flechas inflamadas para o seu destino profético. Boas notícias só serão boas notícias para uma pessoa se não chegar atrasado. Então que a sua igreja se adiante, porque quem se adianta governa. 8. Aplica o ministério de forma equilibrada. O que é mais fácil? Porque Jesus já estava sendo criticado pelos fariseus. Marcos 2:9. Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. O que é mais fácil? O que é mais difícil? Jesus resolveu, vamos fazer os dois. Então uma igreja tem que ser 100% espiritual em tudo, e vai ser 100% espiritual também nas coisas físicas e técnicas. Ela vai ser apostólica, profética e pastoral, porque numa igreja centrada, tudo é espiritual, tudo é espiritual. 9, serve direcionada para os de fora. Uma igreja saudável não é um supermercado da fé, ela é uma igreja voltada para os que ainda não chegaram. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Enquanto nós tivermos igrejas que alugam auditório e não pagam o aluguel, e é despejada, e a justiça manda os fiscais da Receita Federal, junto com a Polícia Federal, recolher o dízimo e pagar ao inquilino que está esperando receber, nós não vamos crescer no número de evangélicos como deveríamos. O maior problema para o crescimento da igreja evangélica hoje é mau testemunho. Somos a igreja voltada para os de fora. E para os de fora não adianta eu querer que eles entendam o que é escatologia,
o que é pneumatologia ou soterologia se eu não dizer para ele que a minha palavra é verdadeira. Infelizmente hoje, para muitos evangélicos, uma nota de R$3 e o compromisso dele tem a mesma autoridade de valor, isto é, nada. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que, por último, gere impacto na sociedade. Levante-se, pegue a sua maca, saiu à vista de todos, diga comigo, à vista de todos. Por quê? Porque testemunho tem que ser para todos. E estes foram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo que, depois do resultado da ação de Jesus, numa igreja centrada, qual foi o resultado? E esse resultado será da igreja da cidade, da sua igreja. Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Nosso maior empreendimento são vidas transformadas, para que se cumpra a profecia de Abacuque 2,14, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, ambiente liberado para cura, sinais e maravilhas. Que a sua igreja implante um ministério profético. Porque, queridos, uma estrutura linda e funcional como a igreja da cidade pode atrair pessoas. Mas as pessoas não vão permanecer aqui por causa de uma estrutura organizacional boa. Aqui tem vigília toda sexta-feira, tem ministério profético, tem manhãs de cura todo sábado, tem andar de cima toda terça-feira, periodicamente temos campanha de jejum, de votos, de propósito, porque nós cremos que a igreja centrada é 100% espiritual. Então a estrutura é boa, ela nos ajuda a servir melhor, mas se for só estrutura, você nunca vai ganhar do parque, do shopping, da Disneylândia. As pessoas não são transformadas num shopping center, as pessoas não são transformadas numa estrutura boa de um auditório, as pessoas são transformadas por uma igreja centrada no Evangelho, centrada no compromisso de servir a cidade, centrada no Espírito Santo, e que ela centrada é equilibrada, e ela faz 100% do espiritual, 100% do organizacional, e está aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus. Então é uma igreja que entende que nós estamos em missão e não podemos perder tempo. Amém? Você recebe esta palavra? Então vamos adiante em nome de Jesus. E eu queria que você ficasse de pé. Eu quero mostrar aqui duas ilustrações. Eu já mostrei isso aqui numa outra ocasião, mas como muitas pessoas estão voltando. Tem muita gente que está como essa árvore aqui, ó, que está suspensa no ar, não tem frutos. Isso aqui é uma escultura de artes plásticas lá em Jope, em Israel. Não morre. Esta laranjeira é conhecida como laranjeira de Jope. Não morre, mas sabe o que acontece? Ela não dá fruto. Deus nos chamou, queridos participantes da Cidade Conferência, pode colocar outra foto, para dar muitos frutos. Porque assim nós vamos ganhar cidades e transformar realidades. Repita comigo Colossenses 2,7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então que a sua igreja seja uma igreja enraizada em Cristo, com um discipulado realmente saudável, bíblico, e ela vai dar muito fruto que permanece para a glória de Deus. Pai, obrigado por sermos a igreja centrada no Evangelho, uma igreja que não vive de escândalos, uma igreja que vive centrada na cruz, na palavra, enraizada em Cristo. Pai, nos ajude, porque sem Ti não poderemos. Todos nós estamos a um passo da queda. Todos nós somos pecadores, mas sabemos que o Senhor vai nos ajudar. Vamos viver um dia de cada vez, celebrando a nossa fé, enraizados em Cristo até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar.